Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês aí mais um vídeo com algumas informações desse pré-jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino. Jogo esse pela Copa do Brasil, terceira rodada aí. Qual timão aí pode obter até um empate, poder passar a próxima fase. Trago para vocês aí uma provável escalação do Corinthians, um cortezinho aí no jogo aberto com algumas informações e análise desse pré-jogo. Vamos acompanhar juntos aí. Tem mais Copa do Brasil e agora o enfoque aqui no Jogo Aberto é Corinthians e Novo Horizontino. Até parece uma coisa meio Campeonato Paulista, mas é Copa do Brasil, é jogo importante. E as informações do lado do timão agora. Cenas que trazem aquela tranquilidade para fiel. Memphis e Garro na resenha e em campo. Sorrisos captados pelas nossas câmeras durante os quase 30 minutos de um raro treino aberto no Corinthians. Garro, inclusive, participou pela segunda vez seguida com o grupo, mas todo cuidado é pouco com o argentino e o problema crônico dele no joelho. Pela evolução, o meia pode aparecer entre os relacionados já nesse sábado contra o Galo em BH. Assim como o Memphis, que tende a voltar no fim de semana e segue o tratamento intensivo no tornozelo direito. O holandês veio pela primeira vez ao gramado. Mesmo exemplo do lateral Mateuzinho, que tem um edema na coxa. Ambos fizeram trabalhos separados do elenco. Com direito a um longo e bom papo entre Dorival e Fabinho Soldado, o ambiente em campo segue leve, mas fora dele, uma das patrocinadoras da camisa rescindiu com o Corinthians por não concordar com algumas cláusulas no contrato. A diretoria ainda tenta reverter a situação, mas as marcas da empresa, por enquanto, deixaram de aparecer nos espaços do clube. Em meio ao conturbado ambiente externo, com possível impeachment do presidente e demissão da chefe do departamento médico, Corinthians tenta treinar em paz e entra em campo em jogo que vale 3 milhões e 600 mil reais, além de uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Não vai ser fácil, ellos um equipo forte e nós temos que começar o jogo muito agressivo e convencido de ganhar. E quem fez o gol da ida contra o Novo Horizontino foi justamente o Hector. Vitória por 1-0 na estreia de Dorival. De lá pra cá, só uma derrota em 6 jogos do comandante. Para mim, personalmente, foi muito importante, porque me ajudava a coger confiança e que venia de tempo de não estar jogando e foi um partido que me encontrei muito bem. O adversário vem de vitória sobre o Atlético, é apenas o 9º colocado na Série B e tenta um avanço inédito para as oitavas da Copa do Brasil. Hoje o Timão conta com Itaquera e os olhares atentos, porém tranquilos de Dorival Júnior, que avançou em 19 dos últimos 20 mata-matas disputados por clubes. Tá aí o Corinthians, então, se preparando para jogar contra o Novo Horizontino. Já tem vantagem do primeiro confronto e agora é diante do seu torcedor. A pergunta mais importante é essa. O Corinthians vai com a equipe titular, poupará jogadores. Qual será a estratégia, Ronaldão, do Dorival Júnior? Não, titular não vai. O Garro ainda não tá meia boca, tá voltando a fazer... Mas eu tô dizendo que tá disponível, né? Não, tá fazendo o trabalho de campo, deve ficar no banco. Pelo menos para todo mundo ver ele lá na arena. Faz tempo que o torcedor corintiano não vê ele na arena. E o Memphis, o tornozelo dele tá inchado. Então o Dorival vai inventar alguma coisa aí. E Dorival, não quero dar pitaco no seu time aqui, fora, longe disso. Mas o Félix Torres ficou bem longe do gol, hein, bebê? Ficou bem lá na direita. Ficou bem lá na direita. Deu virou uma avenida de vez em quando. Mas eu gostei dele ali, longe do gol. Porque até o Hugo ficou tranquilo no jogo. Então, eu espero que no clássico deu certo. Tô escutando isso aí mesmo? Joga ele pra direita. A gente fala assim, o cara ruim joga pra direita ou pra esquerda. Deixa o meio que a gente fecha aqui. E assim que tem que ser, Dorival. Agora, a ausência do meio será sentida. Porque joga muita bola. Capelani já pede passagem aqui no programa. Passou daquele jeito, não vai dar nenhuma notícia do Corinthians, será? Ele ficou empolgado com o Helma Maionese lá. Capelani, tomara que você esteja assim daqui um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Ok. Capela, e o Corinthians? O Ronaldão falou que, mas tem jogadores que não estão disponíveis. Mas dos que estão disponíveis, o Dorival
entrará com força completa, vai preservar, mesclar? Já existe alguma informação? Sim, Rê, tem. Ontem, inclusive, estava no CT Joaquim Grava e a gente conseguiu mostrar, literalmente, que tivemos aí 15, 20 minutos de atividade aberta. A gente mostrou o Memphis Depay, mas estava naquela nhaquinha também, não está relacionado, está se recuperando de um problema no tornozelo. E o Garro, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, nas últimas oportunidades em que o Garro ou treinou, e o Corinthians divulgou imagens, ou jogou no estádio corintiano, estava sempre com uma proteção no joelho. O que aconteceu ontem? Estava lá com a chuteirinha desamarrada, só fazendo me engana que eu gosto, aquele treino de movimentação, mas não estava com a proteção. Aí você, torcedor corintiano, me pergunta, mas ele vai estar relacionado, Capela? A expectativa, pelo menos até ontem, é que talvez ele pudesse estar, mas como o Corinthians não está com tanta pressa assim para não queimar etapas, expectativa mais uma vez é que o Garro, quem sabe, para o final de semana volte a ser relacionado. Então, pelo menos, ele que passou por aquela cirurgia, foi parar na Espanha, retornou às atividades, aparentemente tá bacana, tá legal, muita saúde ao Garro, mas por enquanto fora de combate. E assim, se você me perguntar a provável escalação, tava até ouvindo o Lucas Herrero falando aí sobre o Novo Horizontino, sobre o Corinthians, é mais ou menos isso. Joga um ou outro. Por quê? Por mais que o foco do Corinthians também seja a Copa do Brasil, o Timão tem outros interesses também na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, respondendo sua pergunta, Rê, pela informação que temos, a tendência é mais força máxima do que time alternativo. Se for poupar, pelo que a gente tem de feeling e até de informação, acho que no máximo umas 2 pecinhas aí, viu, Rê? Muito bem, Capelanes. Ótimas informações. Ronaldo tá aqui ligado. Jogo que poderemos marcar o nosso nome na história do clube, é nisso que nós temos que nos agarrar, mesmo com um espaço curtíssimo de tempo, nos preparar. Portanto, o Tigre vem a campo com Ayrton no gol, Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Patrick Bray, Luiz Oyama, Jean Irmer, William Farias e Matheus Friso, Vagninho ou Pablo Diego e Natan Fogaça. Já um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Andileri, Raniele Martinez, Carrijo e Igor Coronado ou Breno Bidon, no ataque Romero ou Thales Magno e Yuri Alberto ou Héctor Hernandes. O Corinthians, que tem também uma partida decisiva pela Copa do Brasil. Joga por um empate, mas tem que ficar esperto. Dia de treino aberto aqui no CT Joaquim Grava. A imprensa pôde acompanhar cerca de 25 a 30 minutos da atividade, a última antes do jogo dessa quarta-feira contra o Novo Horizontino em Itaquera pela Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians venceu em Novo Horizonte por 1-0, naquela que foi a estreia do técnico Dorival Júnior. O Corinthians, à época, vinha de uma derrota acachapante, de goleada por 4-0 para o Flamengo. Desde que o Dorival estreou, apenas uma derrota em 6 jogos, com outras 4 vitórias e 1 empate. Se o Corinthians, inclusive, empatar com o Novo Horizontino, pelo menos arranjar esse empate nessa quarta às 9h30, avança para as oitavas de final e garante um bônus de R$3.600.000 por chegar a essa fase do mata-mata. A diretoria tinha colocado que o Corinthians precisaria chegar pelo menos à fase de quartas de final para sanar os problemas, ou pelo menos as expectativas financeiras para essa competição em 2025. Y ahora aquí en casa tenemos que matar el juego desde el inicio, ser puntos competitivos, no va a ser fácil, ellos un equipo fuerte y nos tenemos que começar o jogo muito agressivo e convencido de ganhar. E o que a gente pôde ver afinal em campo? Garro, Memphis e Mateuzinho treinando, mas vamos com muita calma. Começando pelo argentino, camisa 8, que não joga desde a final do Campeonato Paulista em 27 de março contra o Palmeiras. Pelo segundo treino consecutivo, vocês podem ver aí pelas imagens do Fábio França com o auxílio do Juan Peterson, que o Garro participou normalmente dessa atividade. Só que também é preciso ter muita cautela com o argentino, que tem um problema crônico no joelho e ele deve voltar pelo menos antes da pausa pro Mundial de Clubes. Então o Garro é esperado para aqueles 2 últimos 3 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos então para Memphis e Mateuzinho. Os dois, como vocês podem ver, treinaram separadamente do grupo. Logicamente um trabalho muito mais leve, muito mais tranquilo, porque eles têm lesões mais recentes. O Memphis
dias com uma torção no tornozelo. É esperado para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. A gente não consegue saber se o tornozelo dele ainda está bastante inchado, mas como ele vem treinando intensivamente, né, em 3 períodos e tal, a tendência é que o holandês esteja à disposição de Dorival já no final de semana em Belo Horizonte. Enquanto o Mateuzinho, com um edema na coxa, está iniciando agora esses treinos no gramado e a gente aguarda o retorno dele nas próximas partidas. Mas é isso então, Corinthians pronto, preparado para o jogo dessa quarta contra o Novo Horizontino, ainda sem novidades sobre o novo chefe do departamento médico e aguardando a semana que vem, a semana derradeira que pode definir o afastamento do presidente Augusto Melo. Será na segunda-feira essa votação no Conselho, se ela for aprovada, aí os sócios irão votar no Corinthians. Os bastidores do clube estão agitados. Nesta terça-feira, Armando Mendonça, vice-presidente do clube, estava falando na Rádio Bandeirantes e ele cutucou o presidente Augusto Melo, que ligou aqui para a rádio e deu o seu recado também. Vamos ouvir primeiro o Mendonça. O Augusto Melo, ele não é transparente, ele não foi leal aos sócios, não foi leal ao Corinthians e não foi leal à torcida que sempre nos apoiou. E eu presenciei muita coisa dentro do clube que não condizem com o que o presidente Augusto Melo vem falando na imprensa. A gestão não foi nem um pouco responsável com a administração do dinheiro. O Corinthians é uma potência, o Corinthians tem tem condições de arrecadar, e todos nós sabemos disso, muito dinheiro, e quando você administra de forma profissional, quando você administra como se fosse a sua empresa, tem tudo para dar certo. Se o presidente topou abraçar esse projeto, ele é responsável pelo pagamento da dívida. Não adianta nós culparmos terceiros e não enfrentarmos esse problema. Na verdade, eu acho que quem assume a presidência sabe da responsabilidade e dos problemas que o Corinthians enfrenta. Nós precisamos mudar o modelo de gestão. Sim. Nós nos comprometemos a fazer isso. Nós fizemos uma campanha falando que iríamos mudar o modelo de gestão. Éramos oposição ao modelo que estava na época. Nós ganhamos uma eleição, o presidente Augusto Melo não fez absolutamente nada diferente. Absolutamente nada diferente. E não fez absolutamente nada daquilo que ele prometeu que iria fazer. Infelizmente, desde o dia 2 de janeiro de 2024 até agora, não me dão um dia de paz, e o tempo todo, desde o dia que eu assumi isso aqui, é impeachment, vai derrubar em 3 meses, vai derrubar em 6 meses, vai derrubar em 1 ano, e até agora não me derrubaram, e o tempo todo esse grupo tentando tirar a gente daqui. Por quê? Porque a gente está trazendo grandes receitas, a gente está fazendo um trabalho correto, está sendo provado aí com credibilidade. São 10 dias que eu ainda preciso trabalhar para o Corinthians, que é o que eu já tenho 4 grandes contratos, que eu vou falar para vocês aqui, para fechar contrato de bilhões. Ou seja, eu estou preocupado em trabalhar para o Corinthians, eu não estou preocupado. Desde o primeiro dia, eu gostaria que falasse ou que provasse o que tem de errado aqui, o que nós fizemos de errado. É uma política suja de pessoas que não deixam alguém fazer o bem para o Corinthians. São 16 anos que tinha um grupo aqui, e a gente, apenas em 1 ano, estão querendo que eu resolva os problemas de 16 anos. Estão querendo jogar nas minhas costas 2,5 bilhões de dívida, sendo que eu estou equacionando isso, Plécio. Eu gostaria de saber aonde não teve transparência, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Plécio, existe um complô tudo orquestrado para nos tirar daqui, justamente por isso, Plécio. Agora, vocês não podem contar que todo mundo deixou o barco. Muita gente era funcionário, a gente trocou por outras pessoas que está melhorando de uma certa forma. Outros são diretores que tiveram algumas situações na sua profissão, porque aqui ninguém ganha nada, todo mundo trabalha em prol do Corinthians, e muita gente estava atrapalhando o seu trabalho. A pressão aqui ninguém aguenta, não é fácil. Então 1 ano de gestão, 6 meses, 7 meses, muita gente não se adapta e pede para sair. Eu peguei um clube aqui numa situação complicada, é meu dever trabalhar, e é o que eu venho fazendo. Qual que é o meu dever como presidente, Capriotti? Trazer receita, pagar dívida e colocar o clube em ordem. É isso que eu venho fazendo. Eu não tinha um time de futebol, hoje eu tenho um time que vale mais de 720 milhões de reais.
Isso é um ativo para o clube. Se eu vender 700 milhões, Capriotti, minha dívida já cai para 1.800. Se eu pagar minha arena, ela cai para 1 bilhão e 100. E eu, em apenas um ano, com toda essa dificuldade, Capriotti, em apenas um ano, o Corinthians beirando a segunda divisão do Paulista, beirando a Série B do Brasileiro, Capriotti, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita. É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu separei pra vocês hoje aí. Com 2 cortes, com um corte aí do jogo aberto, todo o crédito do jogo aberto. E um corte também do esporte total, todo o crédito também do esporte total. Trazendo uma provável escalação do Timão, né? E algumas informações e análises aí desse Corinthians contra o Novo Horizontino. O jogo acontece hoje às 21h30 pela Copa do Brasil aí na Neoquímica Arena. O Corinthians tem até um empate aí a poder passar pelo Novo Horizontino. Então já tem essa vantagem. Com certeza o Dorival vai preparar um time misto. E a gente trouxe a provável escalação para vocês acompanharem, né? E a provável escalação seria Yuri Alberto e Romero ou Hector Hernandes e Thales Magno, na dupla de ataque. Igor Coronado ou Breno Bidon, Martínez, Ranieri e Carrilho, Angelelli na lateral esquerda ali, Félix Torres jogando novamente aí como lateral direito, novidade, né? Jogou um jogo aí, talvez jogue de novo como lateral direito, melhor do que jogar na zaga. Chega de Félix Torres na zaga do Corinthians. Se ele se der bem na lateral direita, ele vai ser um achado. Então, vamos ver aí se vai dar certo. Temos mais esse jogo para testá-lo, né? Kaká e André Ramalho, ali a dupla de zaga. E o nosso grande Hugo Souza no gol, né? Então, essa é uma provável escalação para esse jogo de hoje aí. Às 21h30, jogo aí pela Copa do Brasil. No qual o Timão tem como essa missão em vencer o time do Novo Horizontino, né? Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês aí com essas informações, provável escalação aí e análise da mídia desse pós-jogo. Toda a mídia aí confiante que o Corinthians vai ganhar esse jogo. E também trouxe, como vocês puderam acompanhar no finalzinho do vídeo aí, essa situação aí extra-campo, né? O Augusto Melo e o presidente Augusto Melo sendo muito pressionado. Muitos problemas políticos aí nesse extra-campo do Corinthians. Mas creio que vai ser tudo resolvido aí. Se o Augusto Melo realmente estiver envolvido em algumas falcatruas que seja afastado. Se não tiver, se for só apenas uma perseguição política aí, que ele consiga sair bem dessa aí e levantar o Corinthians, né? Assim como ele falou aí, muita perseguição, ele está conseguindo trazer investimentos grandes para o Corinthians, que assim seja, que a verdade prevaleça aí no Timão e que tenhamos aí à frente do clube pessoas competentes para poder melhorar cada vez mais aí a situação financeira, o extracampo aí, a parte do Corinthians que toma conta de toda essa grandeza que é esse time do Corinthians, né? Então eu espero que esse extracampo seja resolvido e que dentro de campo hoje também se resolva aí. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí o palpite de vocês para esse jogo. Deixa nos comentários aí, meu palpite vai ser 3-0 para o Timão. Esse vai ser meu palpite aí, 3-0 Timão em cima do Novo Horizontino. Deixe nos comentários qual o palpite de vocês também. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação aí para estar acompanhando tudo que acontece a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Valeu! Não se esqueça também de deixar o like no vídeo aí. Esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!